o Estado comprar um produto inovador. E a segunda foi uma questão sobre o Golden Share, correto? Sobre que uma empresa inovadora recebe recursos de inovação tecnológica, cria um novo produto inovador e depois é vendida para fora, para um outro país, sei lá, para quem quer comprar melhor. Então a questão é a seguinte: não seria possível, quanto ao primeiro, acho que não vejo detalhes da legislação, talvez se mudasse a legislação, permitisse talvez que a FINEP financiasse o Estado para comprar um produto inovador previamente financiado com ela, seria uma boa ideia, talvez. Entendeu? A FINEP, assim, como, por exemplo, quando você compra um produto lá de fora, um banco lá de fora paga parte da compra. Talvez um mecanismo desse fosse interessante para ajudar a compra do Estado de um produto inovador, já dedicado para a FINEP. Segunda coisa, sobre esse Golden Share, uma coisa que foi falado, lá fora parece que as empresas, uma empresa que é vista como estratégica, o próprio governo compra. Não poderia a FINEP, como a legislação permite ter participação de empresas, uma empresa estratégica, foi desenvolvido um produto estratégico com recurso da FINEP, não poderia a FINEP ter participações para manter esse Golden Share aqui no Brasil? Em relação ao poder de compra, eu acho que assim, acho que teve uma medida provisória que saiu no final do ano passado, ou retrasado, que já instituía esse Buy Act, mas eu não sei que nível está em termos de regulamentação. Eu posso, assim, o caso claro, em relação à subvenção econômica, que seria o instrumento mais próximo para que isso ocorresse, eu participei na subvenção de 2009, das negociações em relação à saúde. E nesse caso específico, a gente tinha uma vinculação muito grande com a Secretaria de Tecnologia do Ministério da Saúde, indicando não só os temas, mas também eles identificando como é que era a estrutura de mercado, através, principalmente, da gestão do SUS, né? E, na verdade, era a necessidade de você ter que fomentar não só os players existentes, para que eles pudessem oferecer determinados produtos, mas tentar fomentar players novos para coisas que realmente são necessárias. Eu tenho um exemplo claro, por exemplo, máquinas para hemodiálise. O mercado é completamente dominado por empresas internacionais. E nós estamos subvencionando um fabricante nacional de máquinas de hemodiálise. Ele é um puta empreendedor. Ele é um cara, assim, que a gente vê a característica. Ele é um cara que ele tem um mentor, de uma empresa de médio porte. Ele não tem formação universitária, ele tem formação técnica, ele identificou a necessidade do produto, ele viu o que ele podia fazer, que não podia fazer. Ele conhece o mercado porque ele inventou uma máquina que faz o filtro, a limpeza do filtro da hemodiálise, então ele entende como é que funciona a dinâmica, a estrutura do mercado, e criou a própria máquina para fazer a hemodiálise. E ele tem uma estrutura de desenvolvimento que ele tem processos que são vinculados a comprar produtos da China, que, na verdade, a questão não é... A máquina de hemodiálise é um pouco o esquema da impressora e do cartucho, né? Você tem a máquina, mas você tem que ter o filtro, que faz a filtragem e outros elementos, que tem uma receita recorrente que viabilizam aquele negócio. E você pode fazer esse negócio de várias formas. Você pode, nesse caso, você pode vender a máquina, ou você pode ser um prestador de serviço. Você pode ter as máquinas num centro e você pode receber do SUS. Então, na verdade, você não está vendendo serviço. Então, ele percebeu que ele precisa ter, além do domínio que ele tem em relação à máquina de limpeza de filtros, ele tem a máquina de hemodiálise, ele tem produtos que ele compra da China, ele tem produtos que ele desenvolve aqui, e ele tem uma estrutura que ele pode oferecer produto e serviço. Pronto, tem uma oferta completa. Eu posso chegar e chegar nos determinados mercados e desenvolver a minha empresa. Agora, se o cara ele se fixa somente, eu vou fazer uma máquina de hemodiálise, e depois que acabar tecnicamente aquilo ali, sem entender a estrutura de mercado, ele se colocar para vender e não entende como funciona a dinâmica, não tem jeito. Então, por isso que, nesse caso, o papel do empreendedor, o papel das mentorias, às vezes esses caras estão ligados com pessoas que têm maior experiência e conseguem fazer isso, e ele saber associar. Na verdade, assim, os melhores empreendedores são aqueles que têm uma visão, não tem nenhuma formação técnica, ou tem uma formação técnica e tem uma formação de mercado. Então, eles reconhecem aonde ele pode atuar de uma forma, até que ponto ele atua.
como técnico, mas depois ele vai ter que avançar, daí ele vai ter que constituir novos recursos. Ou ele vai precisar de um suporte gerencial, que pode ser ou vindo dessa mentoria, ou contratar um cara que, por exemplo, o diretor comercial não será ele. Ou pode ser ele, pode ser uma outra pessoa. Em relação à Golden Share, isso aí é uma coisa muito forte você ter. Eu acho que vale a pena a partir do momento que você tenha de uma forma clara a apropriação e desenvolvimento de reais empresas que tenham uma significância estratégica. E isso vai junto com outros instrumentos que a gente pode ter. Por exemplo, nos fundos, em alguns fundos, nós temos poder de veto sobre determinadas propostas que são aplicadas dentro do comitê de investimento. Isso é um poder. Se o cara chega e me coloca com uma empresa que não tem inovação, ou que não tem aqueles requisitos adequados, eu tenho, dependendo da minha cota que eu tenho naquele investimento, esse poder de veto. Não vou falar que não vai ter Golden Share, mas eu acho que isso tem que estar dentro das estruturas que podem ser desenvolvidas através de mudança de legislação, mudança de estrutura da FINEP, que podem ser aplicáveis no sentido de, através de você identificar se aquela é empresa estratégica ou não, talvez possa ser aplicada ou não. Eu acho que, a princípio, é uma coisa que realmente tem que ser algo muito especial. Entendeu? Meu nome é Fernando Travasso, eu sou responsável pela divisão de engenharia econômica e sou oriundo do BNDES, sou engenheiro, fazendo apenas alguns comentários. Por exemplo, o meu colega Sebastião, que foi do BNDES, o problema da China, nós temos que ter uma certa humildade. A China, os Estados Unidos está dentro da China desde Mao Tse-tung. Quando o Nixon foi lá em 1973, 72, junto com Kissinger, eles entraram com Coca-Cola, com uma série de investimentos. Quando Deng Xiaoping entrou, eles aí entraram com todas as Bechtel da vida, todas as construtoras. Tudo que a China faz hoje, ela paga ainda royalty para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é que deu a tecnologia. Eles tiveram humildade de copiar e não estão com indústria automobilística há 40 anos. Eles não. Aí é o problema que o professor falou, problema de índole. Eles, desde o começo, dizem, não vamos ficar com essa indústria, vamos copiar. Nós não somos assim. Inclusive o governo brasileiro está toda hora abaixando IPI, refém da indústria automobilística estrangeira. Então, nós temos que ter um pouquinho mais de humildade. Segundo, esses centros que estão sendo colocados na ilha universitária, como você falou, nós temos que ter humildade que isso pelo menos é um fomento a novos engenheiros. Um instantinho, novos engenheiros, e nós temos entre os eleitores brasileiros 75% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Só 5% dos brasileiros votantes têm o terceiro grau. Nós temos que formar cada vez mais engenheiros, cada vez mais técnicos, para preparar, para pelo menos absorver essa tecnologia. Temos que ter um pouco mais de humildade. Aí, talvez, essa descentralização da ação da FINEP, incentivando as universidades de Santa Maria, o IAPOC e tal. Bom, terceiro fator é o problema do mercado. O governo não é amigo do empresário. O governo dificulta a vida do empresário com a burocracia. É pecado do Brasil ainda o sujeito ganhar dinheiro. É visto como um explorador. O sujeito tem que ganhar dinheiro, paga o seu imposto de renda, ótimo. O governo tem que dizer, ótimo, ganhe mais dinheiro que você paga mais imposto de renda. Aí, o sujeito não vai vender a empresa dele para estrangeiro, não. E tem um mercado aqui, tem lucratividade, ele não vai vender. Entendeu? É capaz de um estrangeiro vir aqui e fazer dinheiro. Mas é toda sorte de empecilhos fiscais, burocráticos. Então, nós temos que reconstruir.
E aí é uma questão de mentalidade e ideologia. E aí vocês veem que o problema começa a ficar mais difícil ainda. Então, é essa reflexão que eu deixo. Só para tentar pontuar, só na nossa pequena seara aí da área de investimentos, a gente está com esse projeto aí há 12 anos. Ele foi gestacionado na época do governo Fernando Henrique, nós passamos pelo governo Lula, estamos no governo Dilma, e a gente pode realmente caracterizar isso, obviamente, com as mudanças que aconteceram vão sempre mudanças para maior, como uma política de Estado. Então, isso é que garante para a gente experiência, competência e a capacidade de, quando o próprio Estado ou o setor privado nos chama, nós temos a capacidade de dar respostas para aquilo que é necessário. O que é necessário nesse caso? Principalmente, em parceria com outras instituições, como o BNDES, tentar dar um grau de maturidade a essa questão do investimento no Brasil e tentar resolver problemas como esse que você colocou. Por que eu tenho que dar saída desses investimentos por uma empresa estrangeira? Por que essa saída não pode ser via mercado de capitais? Por que eu não posso permitir com que essas fusões e aquisições elas possam permitir com que eu gere empresas nacionais mais robustas, para que pelo menos na hora de eu poder efetuar alguma negociação ou me fazer frente à concorrência ou ter a capacidade de mais recursos, eu poder obter essas fontes através de recursos privados nacionais ou através do mercado de capitais. Desenvolver o nosso mercado de capitais, que é bastante fraco ainda. Ele é baseado em poucas ações. A gente fez um trabalho agora recentemente, nós visitamos vários mercados de acesso ao redor do mundo, bastante interessantes, como a Polônia, Austrália, Canadá, e verificamos que existem possibilidades que a gente possa alavancar isso. E no caso, principalmente a parceria com o BNDES é fundamental para isso, BNDES e BNDESPAR. A gente tem que fazer com que empresas em que a gente aplica o nosso equity, o nosso quase equity, elas se sintam induzidas e facilitadas a que elas possam abrir o capital. Obviamente, o mercado, bolsa, no caso mais especificamente, também tem que dar uma facilitada e tem que ter um processo de criação desses mercados, porque ninguém quer ser boi de piranha numa brincadeira dessa. Exatamente. Então, mas isso é, mais uma vez, uma visão estratégica. Uma visão estratégica. Tá. Agora sim. Então, o professor Rex menciona que a China é uma realidade diferente do Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Nós vivemos um regime democrático que, apesar de todos os desvios eleitoreiros, mensaleiros, seja lá que for, a gente avança democraticamente. E a China não resolve o seu problema institucional ainda, não consegue resolver. E a gente daqui não enxerga, não antevê uma solução. Então, esta é uma diferença fundamental entre o Brasil e a China. Né? A história do analfabetismo, na realidade, a gente tem muitas mazelas do passado e que a gente vai levar tempo para corrigir. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Né? Mas eu creio que nós estamos diante de situações muito peculiares nesse momento. Entendeu? A história do petróleo, por exemplo, a reserva do pré-sal, eu não tenho dúvida nenhuma que as tecnologias que nós vamos precisar para desenvolver uma reserva a 340 milhas da costa brasileira, a 3 mil metros de lâmina d'água e não sei, mais 1.000 metros de camada de sal solúvel, entendeu? Né? E pouco densa, temperatura alta, são tecnologias do futuro. Os Estados Unidos é tudo isso, porque ele teve a vantagem, primeiro, da Segunda Grande Guerra, né, Projeto Manhattan.
né, que ele trouxe para os Estados Unidos, enraizou nos Estados Unidos a tecnologia alemã. Né? Em segundo lugar, na década de 60 e 70, teve corrida espacial com a União Soviética e aproveitou a corrida espacial para dar o salto da segunda metade do século XX e ser essa potência que é hoje. Pois bem, nós temos o pré-sal, que talvez seja a nossa corrida espacial, a oportunidade da nossa corrida espacial. Quando eu digo ir à China, não é para copiar o modelo da China, é para ter informação de como eles fazem. Só isso. Né? E devemos ir com muita humildade. Mas acho que é fundamental, Travassos, diferenciarmos humildade do que dizia o nosso Nelson Rodrigues. Complexo de vira-lata. Não podemos ter complexo de vira-lata. Devemos ter muita humildade. Espera aí. Até que esse papo tá muito cabeça. Não, só para complementar, eu acho que nós temos que cortar caminho. Agora, a humildade vem de um fato até que foi uma pesquisa feita pelo ministro Veloso. O livro era Por que nós não somos desenvolvidos, né? Se temos um país grande, com recursos minerais e tal. Um dos pontos fundamentais é uma data chamada 1840. 1840 se discutia no Brasil a mudança econômica, do sistema econômico da indústria do açúcar para a indústria do café. Nos Estados Unidos se discutia a entrada na Revolução Industrial. Então, em 1880, 90, os Estados Unidos já fabricava aço. Nós só fomos fabricar aço em 1946. Então, nós temos um atraso que nós temos que cortar caminho. Agora, não é colocando o Estado em tudo quanto é coisa. Deixa o pessoal, com uma iniciativa privada, ganhar dinheiro e incentivar. Sei, mas... A iniciativa privada tem um impacto das concessões aí, para ferrovias, que vai usar intensamente o capital privado, e é um grande avanço em relação ao que se fez. Mas isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Já deveria ter sido feito há muito tempo, entendeu? Não tem sentido você ter uma empresa como você vê a dificuldade